Olá, pessoa, tudo bem com você? Professora Ellen, LPT nono ano, e nós estamos com novidade, tá? Nós estamos agora com a plataforma Syllab, e nessa plataforma vocês poderão ter acesso às nossas aulas, tanto escritas quanto às nossas videoaulas. E o nosso conteúdo de hoje é sobre texto argumentativo. Nós vamos estar explicando detalhadamente para vocês como desenvolver um texto argumentativo e o que está por trás dessa construção para facilitar aí a nossa produção textual. Então acompanhe a nossa aula de hoje que você vai aprender muito sobre essa construção de texto, ok? Primeiro, gente, todo texto argumentativo, o nome já fala, ele vem carregado de argumentos para convencer o leitor sobre o meu ponto de vista, sobre o seu ponto de vista. Então tá, Ellen, como é que é isso? Como é que eu convenço? Como é que começa esse negócio todo? Para que eu, gente, tenha essa possibilidade de gerar no meu leitor esse convencimento, eu tenho que ter inicialmente uma tese. A tese é o início da minha construção de pensamento, ok? E em cima dessa tese eu vou usar palavras que são conectivas para gerar um reforço para a minha ideia. Então eu tenho a ideia inicial, depois dessa ideia eu tenho um reforço da minha ideia a partir de uma palavra que se conecta a essa ideia, ok? Então vamos dar o exemplo inicial para que vocês entendam. Gente, o texto argumentativo, ele é um texto que vai te acompanhar a vida inteira, seja ao longo da sua vida para argumentar, para defender uma ideia, seja para a construção de textos ao longo da sua vida, sua jornada acadêmica, enfim. É de extrema importância você começar a entender como se defender uma tese para argumentar, ok? Então vamos acompanhar aí na leitura do nosso primeiro slide. A argumentação, os argumentos. A argumentação é um recurso que tem como propósito convencer alguém para que este tenha o ponto de vista que defende ou seu comportamento alterado, pois foi persuadido por seu interlocutor aderindo à sua tese. Então, é quando você realmente tem um ponto de vista e esse ponto de vista é defendido. Ou você tem o início de uma ideia e você reforça aquela ideia com o pensamento. Sempre que argumentamos, temos o intuito de convencer alguém a pensar como nós. Então é muito utilizado em textos jornalísticos, em construções aí de dissertações, redações de Enem, elas são carregadas de argumentações. E percebam vocês que as pessoas que corrigem essas provas, corretores, eles são bem incisivos ao analisarem o tipo de argumentação que você utilizou naquela construção de texto ali, ok? No momento da construção textual, os argumentos são essenciais, gente, uma vez que eles funcionam como provas que apresentamos com o propósito de defender nossa ideia e convencer o leitor de que essa ideia está correta. Então, por isso que na redação eu tenho que ter uma ideia inicial para que aquela ideia ali ela seja reforçada. Eu dei uma ênfase com a minha argumentação. Então, a argumentação vai te convencer de que aquilo ali está correto. Nós temos hoje disseminando na mídia muitos fake news. Então, a maioria, muitas pessoas caem nas fake news porque tem boas pessoas argumentando ali por trás daquilo. Não, percebam vocês agora o coronavírus, né? Então, vários fake news reforçam aí, a partir de argumentos, com base na tese de um conhecimento que o vírus tem feito isso e aquilo. E a pessoa confirma, e aí, quando chega nas mãos daquela pessoa, já está disseminando e já virou um vírus também na mão de outras pessoas por meio dos celulares, né? Então, viraliza, o nome viralizar vem de vírus também. Então, nós temos que ter cuidado também com aquilo que lemos. Mas, voltando para o conceito aí, a pessoa realmente soube argumentar, porque fez com que o outro se convencesse diante daquela ideia que ele teve. Gente, lembrem que na hora de construir o texto, se você fosse voltar para essas argumentações, vocês têm que utilizar a veracidade, a verdade. Nada de inventar dados estatísticos, de inventar um ano, enfim. Toda a construção de texto, ela tem que ter realmente uma verdade, em cima do que você conhece, em cima daquilo que há
prévio de conhecimento, para que o texto aí não fique parecendo que está enchendo linguiça e que está inventando história, né? Para invenção de histórias, nós temos aí outro tipo de produção textual, talvez um texto fictício, né, uma ficção, mas nós não estamos falando de ficção, nós estamos falando de argumentação com base na verdade, de textos do cotidiano, da vida real, ok? Vamos então, gente, exemplificar aí a utilização da tese, do seu conectivo e do argumento. O que são os conectivos, gente? São as conjunções explicativas, causais, que vão dar aí uma melhorada, né? E vai gerar aquela visão mais coerente daquilo que você quer defender. Porque a tese eu vou defendê-la, ou refutá-la, né? Defendê-la ou refutá-la, ou então eu vou de forma contrária a ela. Então, percebam no exemplo aí. Nós temos A igual a PT igual a T. O que simboliza isso, Ellen? A é argumento, então vamos ter primeiro um argumento, depois que é igual a PT, portanto, tá? O portanto é uma conjunção. Igual a T, que é a nossa tese. Ou nós temos também, gente, o T, que é igual a PQ, que é T é tese, PQ é porquê, que é igual a A. Então, vamos para o primeiro exemplo? A igual a PT igual a T. O argumento é: o governo gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Os ganhos com os impostos nem de longe compensam o dinheiro gasto com essas doenças. Além disso, as empresas têm grandes prejuízos por causa de afastamentos de trabalhadores devido aos males causados pelo fumo. Portanto, é mister que sejam proibidas quaisquer propagandas de cigarros em todos os meios de comunicação. Percebam que o portanto aí, ela explicou os motivos da tese inicial e da argumentação. Então, gente, se vocês seguirem essa fórmulazinha aí, vocês vão conseguir responder, tá? Então, A de argumentação, PT de portanto e T de tese. A tese é a ideia central, o portanto ela vem aí entre a argumentação e a minha tese. Segundo exemplo, tese igual a porquê igual a argumentação, tá? T de tese. O governo deve imediatamente proibir toda e qualquer forma de propaganda de cigarro, porque ele gasta todos os anos bilhões de reais no tratamento das mais diversas doenças relacionadas ao tabagismo. Perceberam aí o porquê explicando? Então, o porquê, o muito embora, o portanto, além disso, são conectivos que vão estar aí reforçando a sua argumentação. Então, se tem uma tese, utilizo o conectivo e logo em seguida dou uma explicação para isso, você já acertou aí, ok? Você está argumentando bem. Então, nós vamos dar continuidade aí a outros exemplos. Após entenderem como se dá a construção de uma argumentação, eu preciso saber colocar agora em pauta no papel a partir da produção de texto. Tá, todo texto ele tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão, ok? Então, onde é que está minha tese? Onde é que está meu argumento? E como é que eu faço o fechamento de tudo isso? Primeiro, gente, a tese deve vir inicialmente na sua introdução. A tese é aquela ideia que você quer defender, não é isso? Eu tenho que colocar, então, na minha introdução, a minha ideia principal, a tese. No meu desenvolvimento, eu posso desenvolver 3 parágrafos, de 2 a 3 parágrafos, que vão estar argumentando em favor ou contra a minha ideia. Se eu falo uma ideia inicial ali, por exemplo, em favor da ditadura da beleza, em favor da minha visão sobre a mulher, eu tenho que usar argumentos, sempre utilizando conectivos, tá, gente? Além disso, por quê? Portanto, que em cada parágrafo você tem aí, então, um modelinho daquele que nós demos lá, tá? Argumento, tese e a utilização do conectivo. Então, vocês vão fazer um texto ok mesmo, uma dissertação perfeita, se vocês utilizarem aí, tendo por base essa tese, esse conectivo e esse argumento,
tá bom? E na minha conclusão, Ellen, o que eu coloco? A conclusão você já desenvolveu a tese, já colocou as visões que você tem sobre ela, no final você vai fazer um objetivo mais centrado no que você quis dizer no geral, né? Você vai organizar resumidamente as suas ideias, dando um fechamento para elas, ok, gente? Então esse é o nosso texto argumentativo. Argumentar é convencer alguém. É utilizado muito no Enem, utilizado muito em provas aí do ensino médio, e na vida acadêmica de vocês vão ter que ter argumentação. Defendam a tese e coloquem essas ideias em pauta, ok, gente? Nós colocamos aí para iniciar o nosso texto argumentativo, que ele vai nos acompanhar sempre aí, tá? Nós vamos dar mais explicações sobre textos argumentativos, e você já tem aí 2 exercícios no Syllab. Entrem na plataforma e lá vocês poderão responder. Essa atividade será enviada para mim e estarei avaliando, ok? Então, boa sorte na leitura, leiam, aprimorem o conhecimento de vocês. E eu aguardo vocês aí, então, até a nossa próxima aula de LPT. Ok, gente? Foi um prazer. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.